Esther capítulo 1, versículo 10, diz assim: ao 7º dia, o rei, estando já alegre do vinho, o seu coração, mandou que Meumá, Biztá, Arboná, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcás, tudo nome bonito para você pôr nos seus filhos. Olha, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era extremamente formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou a atender a ordem do rei, dada por intermédio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcená, Setá, se não bastasse aqueles, ainda tem esses, Carcená, Setá, Adimatá, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam o rosto do rei e ocupavam os primeiros assentos no reino. O que se deve fazer segundo a lei? A rainha Vasti, ela não cumpriu a ordem do rei Assuero, dada por intermédio dos eunucos. Respondeu Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti pecou não somente contra o rei, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Pois a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Irmãos, essa palavra ela nasceu aqui num dia de oração. Nós temos aqui os sábados o propósito de oração. Todo sábado de manhã a gente se reúne aqui. A maioria dos líderes do ministério se reúne aqui no sábado da manhã, das 9 ao meio-dia, e por 3 horas, menos no café de pastores, a gente se reúne aqui em oração, adoração, intercessão e proclamação, todos os sábados, aproveitando o Shabat, e a gente vem para cá pela manhã. O Ministério de Louvor prepara 2 turnos de 1h30, botamos um violão, um teclado aqui, colocamos uma câmera, porque muitas pessoas não podem vir, muitas pessoas ainda são de grupo de risco, ainda que a gente use máscara, ainda que tenha os distanciamentos, ainda que tenha álcool gel. Você percebe aí que as cadeiras estão afastadas, né? Nós estamos trabalhando com 50% da capacidade que é permitido no nosso estado, medindo a sua temperatura, passando álcool, usando máscara, tudo como manda o figurino. Mas tem muitas pessoas que não podem estar aqui, então a gente coloca uma câmera e transmite a oração. E é muito bom, porque tem sempre 2, 3, 4 mil pessoas nos acompanhando ao vivo e orando com a gente por todo o Brasil. E essa palavra nasceu num dia desse de oração. O Senhor começou a ministrar no meu coração sobre os eunucos, e eu sabia que essa palavra um dia eu ia compartilhar com os pastores, porque nós estamos vivendo nesse tempo, né? Os 7 eunucos do rei Assuero, homens que foram escolhidos para o cuidado, para o embelezamento, para o preparo da rainha para servir o rei. Eles que preparavam a noiva, eles que serviam a mesa, eles que estavam todo cuidado, e eles eram eunucos. E se você for analisar a rainha Vasti, se você estudar o capítulo 1 do livro de Esther, você vai se deparar ali com... A Bíblia diz que teve uma festa de 180 dias. Sabe o que é uma festa de 180 dias? É 6 meses de festa. Todo dia tinha festa. Foi o tempo que o rei Assuero levou para mostrar todas as províncias que ele governava aos seus visitantes.
Ele levou 6 meses para mostrar isso. Imagina, uma festa, um banquete que dura 6 meses. Tinha uma hora que o rei, ele deu uma embriagada. Eu acho que ele bebia um porre todo dia. E uma hora o rei está embriagado, e aí ele chama os 7 eunucos, que a gente falou o nome deles aqui, e disse assim: vai lá e traz a minha rainha, que eu quero mostrar ela para os reinos que estão nos visitando. Do que adianta você ter uma rainha que você não pode mostrar ela para outras nações? Do que adianta você ter uma rainha que você não pode mostrar ela? O rei disse: vai lá e traz ela. Era uma festa, irmão. O reino de Assuero estava em festa. 6 meses de festa, de celebração. E quando ele vai chamar a rainha, os eunucos vão lá, e eles voltam com um recado da rainha, dizendo: olha, a rainha disse que ela não vem. Por quê? Porque ela também fez uma festa. Querido, quando o reino está em festa, a sua festinha particular não serve para nada. Deus não chamou a igreja para fazer festinha particular. Ele chamou a igreja para participar da festa do reino. E quando o rei quer mostrar a você, você tem que ir. Então eu acredito que o Senhor está quebrando muitas coisas em nosso meio. E uma delas é esse individualismo de achar que a gente é o detentor de todas as coisas. Nós pregamos aqui no culto da virada que quando Jesus encontra, Lucas capítulo 7, quando Jesus encontra a viúva de Naim, que vai enterrar seu filho, a Bíblia diz que Jesus para o cortejo, ele não toca na viúva, não toca no menino, ele toca no esquife. Ele toca na estrutura que está entristecendo a velha geração e matando a nova geração. É a estrutura que carrega o defunto. E ele foi e tocou na estrutura. E é a palavra que nós temos recebido aqui no Ministério Mevan, que Deus vai tocar em muitas estruturas esse ano, como vem tocando. Tem algumas estruturas que não fazem mais sentido, irmãos, é só CNPJ, mas não trabalha mais no CPF, não cuida mais de gente, não desenvolve mais pessoas, é só um ajuntamento inútil, é um ajuntamento que não precisa fazer mais nada, é só para juntar e arrecadar, não serve para mais nada. E alguém me disse: pastor, agora está difícil mesmo que a gente está usando máscara. A pergunta é: será que a gente já não estava de máscara antes? Será que nós só não estamos mostrando aquilo que já estava no nosso coração? Será que a gente já não estava em distanciamento social? E agora a gente está doido para abraçar alguém? Será que não está externando aquilo que já havia no nosso interior? Eu não sei, eu só estou colocando uma pulga atrás da sua orelha. Mas eu quero que a gente pense sobre isso, porque avivamento para mim é isso, é você pensar, é você analisar e pensar: puxa, eu estou equivocado, eu preciso mudar meu comportamento, eu preciso mudar algumas coisas. Então esses eunucos, eles tinham uma tarefa de preparar a noiva, e a noiva eles não podiam tocar nela, a noiva era do rei. Então eles vão lá e dizem: Vasti, o rei está te chamando, o rei quer mostrar você para as nações que estão visitando. Ela disse: eu fiz uma festinha aqui particular só para nós, uma festinha nossa aqui. Aí quando chegam para o rei, disse: olha, Vasti tem uma festa também. Ele disse: não, querido, analise, quando o reino está em festa, quando o reino está trabalhando para juntar, irmãos, eu sei de relatos de igrejas, de cidades que eu vou pregar, que quando uma igreja faz uma festa, a outra faz no mesmo dia, para não deixar seus membros ir lá. E você chama isso de reino de Deus? Isso é reino do inferno. Porque se Deus tiver que nos dividir para nos expandir, nós temos que rever nossa teologia. Se Deus tem que nos dividir para nos expandir, porque a nossa teologia está equivocada. Quando Deus trabalha para juntar, Deus tem prazer no ajuntamento, não no ajuntamento sem propósito, mas Deus tem prazer que a gente renuncie a algumas coisas. O próprio Deus que enviou seu Filho, que se tornou carne e habitou entre nós, veio com um propósito, de ser uma argamassa mole para juntar tijolo duro.
Jesus veio com um propósito na terra para juntar pessoas. Por isso que ele andava no meio de todo mundo, e as pessoas diziam: ele tem demônios, porque ele se dá com todo mundo. Jesus chega numa sociedade extremamente organizada, onde prostitutas andam com prostitutas, onde leprosos andam com leprosos, onde publicanos só andam com publicanos, romanos só com romanos. Jesus chega em Jerusalém e vira Jerusalém de cabeça para baixo. Ele come na casa dos publicanos, as prostitutas se convertem, viram diaconisa na igreja dele. E é uma coisa louca. Ele toca no leproso, ele ora pelos soldados romanos, e aí todo mundo diz: ele tem demônio, porque todo mundo gosta dele. Ele tem demônio, porque se ele soubesse quem é essa pessoa, ele não entrava aí. Se ele soubesse quem é essa pessoa, ele não sentava aí. Ei, Jesus não lê os nossos livros de teologia para se comportar exatamente como nós achamos que ele vai se comportar. Tem algumas coisas que o Senhor está quebrando em nosso meio, que não fazem sentido para nós nos nossos dias. Por isso, talvez mais do que nunca, nós vamos ter que nos tornar eunucos, cuidar de algo que não é nosso. Talvez alguns pastores vão ter que devolver a igreja para o Senhor. Eu falei para você ir embora antes, lembra? Você não está ouvindo isso de um pregador itinerante, você está ouvindo isso de um pastor de igreja que está há 20 anos pastoreando a mesma casa. Você acha que é fácil soltar todo dia? Você acha que é fácil abrir mão todo dia? Não é. Mas nós estamos trabalhando, sendo usados por Deus como um arquétipo, como uma esperança para a coletividade. Quando você é usado por Deus para trazer esperança a uma geração que não tem mais esperança, você não tem mais direitos. Você não briga mais por coisas, por conversas tolas, brigas tolas. Se é para morrer, vamos morrer por causas grandes. Vamos morrer por pessoas. Se é para morrer, vamos fazer coisas que valem a pena. Não vamos brigar por causa de tijolo, por causa de assinaturas, por causa de papéis. Vamos brigar por aquilo que Jesus morreu. Jesus morreu por uma causa, e se for para morrer, vamos morrer pela mesma causa. Amém, irmãos? Então esses 7 eunucos aqui, eles falaram muito ao meu coração nesses dias. Por quê? Porque ser eunuco não era fácil. Eles eram castrados. Para cuidar da noiva, eles não podiam, eles tinham que embelezar ela, eles tinham que muitas vezes perfumar elas, dar banho nelas, tocar nelas, sem ter prazer com elas. Eles sabiam: isso não é meu. Eu não posso adulterar com ela porque não é minha. Eu não posso pecar com ela. Eu não posso, o meu prazer, o prazer dela não é para mim. Eu sou eunuco. E sabe o que a Bíblia diz em Mateus 19:12? Que há eunucos que se fizeram eunucos a si mesmo por causa do reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículo 12 diz que muitos se fizeram eunucos. Eles mesmos se castraram, disseram: eu não vou tocar aqui. Isso não é meu. A noiva é do noivo. Quando vieram dizer para João Batista assim: ó, sabe aquele homem que você batizou aqui? Já abriu uma igreja ali, está batizando também. Disseram para João Batista: sabe aquele homem que você batizou aqui, que disse que ele era o Filho de Deus, que era o Cordeiro? Se aproveitou daquela palavra, já abriu uma igreja. E está batizando também. João Batista para e diz: mas ele é o noivo. Eu sou só amigo do noivo. Eu sou amigo do noivo. Eu me alegro com a voz do noivo. Se você estudar a cultura judaica, você vai entender o que era ser amigo do noivo. Porque quando um noivo desposava de uma mulher, ele não podia mais vê-la. Ele não podia mais ir lá ver ela.
Ela já estava prometida para ele, mas ele não podia mais vê-la. Então ele tinha um amigo, na cultura judaica ele tinha um amigo. E esse amigo é que ia lá, levava os bilhetinhos, levava os recadinhos, levava o chocolate, né, o Ferrero Rocher. Ele que levava, as flores. E ele dizia: o noivo mandou dizer que está apaixonado por você. E ele tinha que expressar o coração do noivo para a noiva, que não era dele, era do noivo. E ele corria um certo risco, que a noiva poderia, de tanto ele falar, de tanto ele trazer presente, ela poderia se afeiçoar por ele. E ele tinha que ter um caráter refinado para não deixar ela se apaixonar por ele, porque ele era só o amigo do noivo. Quando você está com o microfone na mão, trazendo chocolatinho, trazendo florzinha, trazendo os recadinhos do noivo, ele te ama. Ele falou que vai ser forte. Ele vai te pegar hoje. Ele vai tomar você para ele. Ele tinha que ter um cuidado para não permitir que a noiva se apaixonasse por ele. Ele tinha que dizer: eu não sou noivo, você não me pertence, você é dele. Ser amigo do noivo é você representar alguém com atitudes, com caráter. É você saber que não é seu, que essa igreja não é sua, que esse povo não é o seu povo, que não foi você que morreu por eles. Você tem que trazer os recados, amá-los, abraçá-los, bendizê-los, presenteá-los. E quando eles regalar os olhos e dizer: ai meu Deus, como eu te adoro, você diz: não crie expectativa em mim. Eu não sou noivo, eu sou só amigo do noivo. Eu vos batizo com água, mas após mim vem um que vai encher vocês do Espírito Santo e de fogo. Por isso, levante sua mão, homens e mulheres de Deus. No ano que estamos entrando, você precisa mais do que nunca ser amigo do noivo. Você vai trazer recados profundos, você vai derramar uma unção profunda sobre essa geração, você vai trazer palavras de consolo e de amor. Mas quando a noiva dizer: ah, eu estou apaixonada por você, você diz: não, eu só batizo com água, mas após mim vem um que vai encher vocês do Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Eu oro por eunucos espirituais nessa geração. Eu oro por homens e mulheres que não vão tocar na noiva, que não vão defraudá-la, que não vão expô-la ao ridículo. Talvez você vai ter que se tornar um eunuco para se tornar uma ferramenta poderosa para o reino de Deus. Quero declarar isso. Santidade ao Senhor, pastores. Santidade ao Senhor. As pessoas podem gostar da nossa pregação, podem gostar da nossa música, podem gostar da nossa dança, eles podem gostar do nosso culto. Mas João Batista, ele era claro, ele dizia: eu não sou o Cristo. Mas fala quem você é. Eu não sou o Cristo. Você é Elias? Não. Você é Jesus? Não. Quem você é? Ele disse: eu sou só uma voz que clama em um deserto. Não se apaixone por mim. Eu vou morrer e logo você vai me esquecer. Eu quero que você se apaixone por Ele. Ele é o seu noivo. Ele é aquele que morreu na cruz. Você pode gostar da gente. Talvez o Mevan se tornou um lugar de refúgio, uma casa de Davi nesses dias, mas se apaixone por Ele. Ele morreu na cruz, Ele merece o seu respeito, Ele merece o seu amor, Ele merece o seu coração. Não dê o seu coração a homens e a denominações, entregue o seu coração a Ele. Ele vai usar homens e vai usar pessoas para cuidar de você,
mas entregue o seu coração para Ele. Ele morreu na cruz. Aleluia. Eunucos espirituais. Esse é o tema dessa mensagem para mim e para você hoje. Que não querem ver a noiva como um objeto de prazer, que não usurpam a noiva pelos seus interesses pessoais. Foram esses 7 eunucos responsáveis pelo cuidado da rainha. Sabe o que é que a palavra eunuco significa? Vigilante da cama. Eles preparam a cama, perfumam ela, mas não é eles que vão ter o prazer ali. Eles preparavam tudo, o banho, a cama, e eles não poderiam se deitar nela. Eles sabiam que eles eram vigilantes do prazer do rei. Eles cuidavam do prazer do rei e do prazer da noiva. Eles eram vigilantes da cama. Eles protegiam a cama. Irmãos, nós estamos entrando num tempo que nós vamos precisar entender isso profundamente. Se você ler Jeremias 38, eu não vou ler porque é grande, mas ali fala de um eunuco chamado Obed-Meleque, o etíope. Um eunuco que clamou por Jeremias nas cisternas. Jeremias estava na cisterna, ele foi diante do rei. Fala de um homem que vai diante do rei clamar por um profeta que foi lançado no poço. Homens que clamam por alguém que está no fundo do poço. Eunucos são esses homens que, além de proteger a noiva, além de vigiar a cama, além de não ter prazer que não lhe é permitido, eles ainda têm a capacidade de ir diante do rei clamar por profetas que estão no fundo do poço. Ele vai diante do rei e diz: solta Jeremias. Ele é um bom homem. Ele era eunuco que servia diante do rei. Ele, além de cuidar da noiva, que esse era o trabalho dele, vigilante da cama, ele ainda achava tempo para clamar por profetas que estavam no fundo do poço. Você está entendendo isso, cara? Você está entendendo o que Deus chamou você para fazer? Como é mais profundo do que pregar no domingo à noite? Como é mais profundo do que preparar uma mensagem para a internet? Como é mais profundo? Você está entendendo a profundidade das riquezas que Deus colocou dentro de você e de mim? Você está entendendo que você pode cuidar da noiva e ainda clamar por profetas que estão no fundo do poço? Oh, meu Deus! Que Deus nos dê um coração com essa profundidade. E se você ler Daniel capítulo 1, ainda tem outro eunuco lá. Um eunuco da Babilônia, que ele percebeu no meio dos cativos 4 jovens diferentes: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Agora olha a profundidade disso. Além de cuidar da noiva e não tocar naquilo que não é dele, ele ainda acha tempo para clamar por profetas que estão no fundo do poço, e ainda acha tempo para comissionar os jovens para servir em Babilônia. Ele cuida da noiva, cuida da velha geração e cuida da geração que está nascendo. Meu Deus, cadê esses homens, Jesus? Cadê essas mulheres? Dá eles pra gente, Jesus. Você está entendendo a profundidade das riquezas que Deus te chamou para viver e para fazer? Você vai ter que cuidar dos anciões, e você vai ter que posicionar. Por isso que pais posicionados, não tem como os filhos não serem incendiados. Não tem como. Se nós
encorajar os pais, nós vamos habilitar os filhos. Não tem como não ser assim. Eunucos são aqueles que cuidam da noiva, que não têm prazer com elas, não desfrutam dos prazeres, se fazem eunuco, se fazem, eles tomam uma decisão, se fazem eunuco por causa do reino, clamam por uma geração que está no fundo do poço, e clamam por uma geração que está nascendo. Ele olhou aqueles 4 homens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e disse: esses meninos são diferentes, esses meninos eles têm unção, esses meninos Sabe o que significa ser eunuco? É não olhar para as pessoas com a intenção de prazer, não olhar para as pessoas e ver cifra nelas, mas ver o espírito que elas carregam, ver que ali dentro tem algo que Deus colocou, que Deus soprou vida, mesmo que o comportamento delas esteja equivocado, mas a criação delas, eles não foram criados para viver dessa forma. Ser eunuco nesses dias significa não olhar para as pessoas com intenção de prazer, não olhe para as pessoas com intenção pessoais, porque isso te tirará da condição de ser eunuco. Toda vez que você olha para uma pessoa e você tem desejo de ter prazer com ela, e às vezes o prazer não está ligado ao sexo, está ligado ao recurso, está ligado às condições que ela pode te dar, está ligado aos caminhos que ela pode abrir. Você que consegue ser amigo só de quem pode te dar alguma coisa, me perdoe, mas você não está na condição de ser um eunuco, porque o eunuco não caminha com pessoas pensando nele, até porque ele é isento de prazer. Eu não estou dizendo que ele não pode ter, eu estou dizendo que quando ele sabe que aquela pessoa não lhe pertence, que aquela igreja não lhe pertence, quando alguém entregar o coração para você, por favor, se comporte, porque você está de posse agora da coisa mais importante que Deus deu ao homem, o seu coração. Por isso que a mídia está o dia inteiro tentando criar ideologias na sua mente, e a igreja ela precisa combater, tentando ganhar o coração das pessoas, não a mente, só é o coração. O nosso trabalho é afetar o coração das pessoas, aquilo que Jesus mandou, aquilo que Deus mandou guardar. Ele diz: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque são deles que procedem as saídas da vida. Ele diz: filho meu, dai-me o teu coração. Jesus não quer o teu serviço, Ele quer o teu coração, porque é do coração que vai sair todas as intenções para o serviço. Porque você pode estar fazendo a coisa certa do jeito errado, porque você entregou as mãos, mas não entregou o coração. É como Moisés que pôs a mão no peito, e quando tirou a mão estava leprosa, porque como estiver seu coração, assim vai estar seu serviço. Quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mão e puro de coração. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar. O que é limpo de mão e puro de coração? Ser limpo de mão significa trabalhar, fazer a coisa certa, não aceitar suborno. Glória a Deus por tudo isso. Mas além de ser limpo de mão, para permanecer no lugar que Deus te colocou, você precisa ser puro de coração, porque os puros de coração, eles verão a Deus. Aleluia. Alguém precisa dar glória a Deus por isso? Não, dá glória a Deus. Senhor, me dá pureza. Nós já falamos sobre isso. Você olha daí, você vê essa água, você diz assim: essa água está limpa, pastor, estou vendo daqui, ela está clarinha. Mas só sabe se ela está pura quem prova. Então você não pode dizer para uma pessoa: isso aí não é puro de coração. Você não o prova, quem prova é Deus. Você pode dizer: mas está limpo. Pode estar limpo e não está puro. Quem subirá ao monte? Quem é limpo de mão.
Quem permanecerá nesse lugar? Quem é puro de coração. Talvez o serviço para Deus te abriu algumas coisas. Talvez a sua mega, super, ultra igreja, a grande igreja que você tem, ela abriu algumas portas. Talvez os seus contatos, as suas influências, a sua mídia, glória a Deus por tudo isso, abriu algumas portas, mas talvez o seu carisma vai abrir algumas portas e vai fazer você sentar em algumas cadeiras, mas é só o seu caráter que vai determinar quanto tempo você vai ficar sentado aí. Por isso, nós nunca precisamos tanto dos eunucos, pessoas que estão pisando no seu prazer, para manter a obra de Deus pura. Pessoas que estão pisando em algumas coisas que elas queriam muito, para manter a obra de Deus pura. Cada vez que você diz não para alguém, sabe quando você ouve não de alguém? É bom ouvir não de alguém? Não. Mas o não que a gente ouve de alguém revela mais o nosso coração do que o coração da pessoa que nos disse não. O não é pedagógico. E se nós queremos formar o caráter de alguém, nós temos que dizer mais não do que sim. É por isso que na lei do Senhor tem mais não do que sim. Porque Ele está nos formando por dentro, formando o nosso caráter. Só um eunuco consegue servir o rei sem tocar e sem se aproveitar da sua noiva. Vamos adiante. Segundo Reis, capítulo 9, versículo 30 e 33, não precisa ler, olha para mim. A fé não vem pelo ler, vem pelo ouvir. Depois você lê. Jeú entra em Jezreel. E quem é que está lá em Jezreel? Lá em cima. Quem? A Geza. A Geza está lá disfarçada. E aí Jeú olha para 2 ou 3 eunucos que estavam perto dela e diz: lance ela daí. Porque um eunuco não pode ser seduzido por Jezabel. E quando a gente fala de Jezabel, na sua cabeça de homem, de machismo, já vem logo uma mulher. Diz, tem que cuidar com essas mulheres. Jezabel não tem a ver só com mulher, não. Tem homens que têm o espírito de Jezabel e querem seduzir todo mundo. Seduzir com as suas influências, seduzir com o seu ministério, seduzir com as suas portas abertas, seduzir com as suas ofertas, seduzir com o seu coração. Homens que são eunucos, não sei se existe essa palavra, são inseduzíveis. Não existe não, né? Acho que não. Se está no verbo do pretérito imperfeito, vai. Por isso que eles puderam empurrar Jezabel. Eunucos que não foram seduzidos pelos enfeites de Jezabel, pelo controle, pela manipulação de uma geração que parece que ama ser manipulada. Nós vivemos numa geração que parece que ama ser conduzida pela ideia dos outros. Uma geração que parece que não pensa, que tem a prática de replicar, de multiplicar, que é até o que não entendeu. E quando você multiplica o que você não entendeu, você está multiplicando a ignorância. Eunucos não são seduzidos pelo dinheiro, pela ganância, pela ambição. Eles podem ter dinheiro, o dinheiro não derruba eles. Eles podem ter fama, elas podem ter fama, mas a fama não os derruba. Elas podem ter a condição, mas isso não vai afetar o seu ego, o seu orgulho,
a sua ambição, se eles forem livres disso. Eunucos que não podem ser seduzidos pela sua imoralidade, pela sua manipulação, não se rendem ao engano. Como diz o Salmo capítulo 1: bem-aventurado é o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. O eunuco tem um prazer, sim, e o prazer dele. Quer dizer que eu não posso ter prazer? Pode, mas o seu prazer sempre vai estar de acordo com a lei do Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas não caem e cujos frutos vão dar na estação própria. Eles não vão manipular, não vão controlar, não vão derrubar portas que ainda não abriram. Eles vão sentar e adorar a Deus, e vão esperar o tempo de Deus enquanto o adoram. Eu oro por esses eunucos espirituais. Quando o seu caráter não confronta mais o sistema do mundo, então você está em sérios problemas. Quando o seu caráter não confronta mais o sistema, lembra do que eu falei ontem? Aprecie a criação, aprecie a arte, aprecie tudo, filtre tudo pelo nome de Jesus, mas aprecie. Então você está em sérios problemas. Se seu comportamento e sua conduta não confronta mais a corrupção e a mentira, então infelizmente nós estamos enquadrados no sistema. Se o seu viver não fala mais do que suas palavras, nós estamos enquadrados no sistema. Agora, sabe aqueles nomes bonitos que eu falei para você colocar no seu filho? Lembra deles? Vamos lá. Nada está na Bíblia por acaso. Olha o nome desses eunucos. Sabe o que é que significa Meumã, o primeiro eunuco? Significa fiel. Você conhece um cara que a Bíblia chama ele de advogado fiel? Isso a Bíblia não chama, tem um monte de música aí que chama ele advogado fiel. E ele é mesmo. Sabe o que é que significa bizatar? Significa saque. Significa saque. Jesus sempre tem o que dar. Pode sacar, pode estender a mão e pedir. No tempo certo vai bater na sua porta. Sabe o que é que significa arbonar? Aquele que cavalga num jumento. Não, pega essa aí no seu espírito. Sabe quem é que cavalga no jumento? Sabe quem é que... não, filho de jumenta. Sabe quem é que cavalga num jumento? Sabe quem é que entrou em Jerusalém num jumento? Sabe quem é que Isaías diz que ele Zacarias 10:10, não é Isaías, Zacarias 10:10 fala dele, do jumento. Sabe quem é ele? O filho da irmã Maria. É o sufista da Galileia. Aquele que só ele que anda sobre as águas. Quem tem medo afunda. O cabeludo de Nazaré. É o nazareno. Sabe o que é que significa bigtar? Não, essa não tem. Bigtar significa aquele que pisa o lagar. Isaías 63:2. Isaías profetizou que ele viria e pisaria no lagar. Sabe quem é que pisa no lagar? É ele. Sabe o que é que significa abigtar? Significa aquele que é dado por Deus. Não, adore a Deus, porque você está recebendo no seu espírito. Sabe o que é que significa zetar? Significa estrela. Quem é a sua estrela da manhã?
Sabe o que é que significa carcaz? Significa aquele que é severo. Ele é severo com a injustiça, com a mentira, com o engano. Então as características desses 7 eunucos, todos os 7, eles apontam para um só. Apontam para um só, que desceu aqui e disse: Pai, Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo, eu abro mão dos meus prazeres, eu abro mão, eu prefiro aprender a obediência pelo Senhor, eu abro mão de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho, de tudo que eu faço. Ele se esvaziou a si mesmo, tomou a forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, e Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Meu amado é, Ele é o mais belo entre os milhares, milhares e milhares. Meu amado é, oh meu Deus, mais belo entre milhares. Ele é o meu modelo, Ele é a minha referência, Ele é o meu cabeça, o cabeça da igreja. Ele é todas as coisas que foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que existe existiria. Ele é o primogênito de toda a criação, Ele é a estrela da manhã, Ele é aquele que cavalga no jumento, aquele que pisa no lagar. Ele é o advogado fiel, Ele é o Deus severo contra a injustiça, contra a corrupção, contra todos os males. Ele é aquele que foi dado por Deus. Teus olhos incendeiam meu coração. Batiza-nos com fogo, batiza-nos com fogo de amor e paixão. Santidade, santidade, atrai-nos com
perfuma este ambiente com tua presença, Jesus. Meu amado é Senta aí, não acabei ainda.
Como achar esses eunucos? Tem um caminho, Fernando, para achar esses eunucos, porque eles existem. Essas mulheres existem, esses homens existem. Um dia, um homem chamado Filipe, em Atos dos Apóstolos 8:26, estava pregando em Samaria grandes multidões. Até Simão o mágico aceitou Jesus. Aí o Senhor Jesus vem para ele e diz: vai para o deserto. Tem um eunuco indo embora numa carroça. Ele está lendo as escrituras, mas ele não entende. Vai lá e abre os olhos dele para mim. Para achar os eunucos, talvez você vai ter que parar o que você está fazendo, para ir ao deserto achar eles. Talvez você vai ter que parar algumas movimentações suas. Você vai ter que parar, vai ter que desmontar talvez todo o circo, todo o cenário, para ir correr atrás de uma carroça de um cara que foi em Jerusalém. A Bíblia diz em Atos 8:26 que havia um eunuco, um etíope, e ele era eunuco da rainha, e ele tinha ido em Jerusalém adorar. Ele foi num culto de adoração, clava, estava voltando para casa sem entender nada. Ele lia as escrituras e ele não entendia. E ele veio do culto de adoração, ele veio de uma conferência de avivamento. E aí, porque para Deus é melhor que um entenda do que uma multidão pule. Para Deus é melhor que um entenda do que uma multidão pule sem saber o que está fazendo. Ele disse: vai lá e corre atrás dele. E Filipe chegou no deserto e disse, ele viu uma carroça, o Senhor disse: se achega a ela. Filipe vai correndo lá, diz: opa, Pai do Senhor, você está entendendo o que você lê? Ele disse: como que eu vou entender se ninguém me explica? Todo mundo está muito ocupado com seus afazeres, muito ocupado com o seu avivamento, com as suas festas pessoais, com as suas festas individuais, denominacionais. Eu só queria entender. Filipe disse: epa, peraí, puxou o cavalo, parou a carroça, subiu e começou a desfolhar Isaías. Já pegou logo o profeta messiânico para rachar a cabeça do eunuco no meio. E aí o eunuco passou e viu água e disse: eu quero ser batizado agora. Aí Filipe olhou para ele e disse: você já é dizimista? Você já vai numa célula? Você é casado, divorciado, tico-tico no fubá? O que é que você é? Você não pode, não é assim para entrar. Filipe disse: não, meu filho, não é assim. Você é membro do nosso ministério? Você primicia na vida do pastor? Eu disse: não, eu só entendi o que está escrito. Eu só entendi o que está escrito. Filipe olhou e disse: você entendeu? Ele disse: entendi. Ele disse: é lícito. É lícito. Você entendeu? Entendi. É lícito. Aí Deus disse: Filipe, não precisa comprar passagem de volta que eu te levo, fica tranquilo. Quando você se move na minha palavra, a passagem de volta é comigo. Fica tranquilo. Você não precisa comprar a salvação para voltar, não.
Você não precisa comprar passagem de volta, porque eu te coloquei na terra. Passagem de volta é comigo. Se você entender o que eu coloquei você para fazer, a passagem de volta é comigo. Fica tranquilo, só compra passagem de ida, não compra passagem de volta. Deus está levantando homens com entendimento, homens que o seu coração está no trono e a sua mente é a mente de Cristo, homens que vão andar numa velocidade maior do que a velocidade da luz. Não, levanta a mão, dá glória a Deus. Aleluia. Só compra passagem de ida, Felipe. Quando é para voltar, eu que movo para voltar. Fica tranquilo, Rafa. Passagem de ida, passagem de volta é comigo. Viu, Davi? Só compra de ida, de volta é comigo. Você não precisa se preocupar com a volta, se você andar no propósito que Deus chamou você para andar. Deus vai colocar muitos eunucos no seu caminho, e muitas vezes eles não vão estar no meio da multidão. Eles vão estar sentados numa mesa de restaurante, eles vão estar sentados num banco de ônibus, num banco de praça. Muitas vezes você vai olhar e vai dizer: não, mas esse aí não, ele não vai querer ouvir o evangelho, ele quer que ninguém explica. Muitas vezes você só quer ganhar para a sua igreja, só quer encher mais uma cadeira. Felipe ganhou aquele homem e não trouxe ele para a conferência. Disse: vai. Ele voltou para a casa dele. E eu creio que o evangelho entrou na Etiópia através desse homem. E se tem crente na Etiópia hoje, foi porque um homem resolveu deixar uma conferência, sair do púlpito e correr atrás de um eunuco. Eu quero terminar aqui com mais um texto. Abra comigo Isaías 56, versículo de 1 a 5, e nós vamos terminar. Isaías 56. Assim diz o Senhor: mantendo o juízo, mantede o juízo e fazei justiça, pois a minha salvação está prestes a vir, e a minha retidão a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, o filho do homem que lança a mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Não diga o estrangeiro que se ouve chegado ao Senhor: de todo me apartará o Senhor do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eu não passo de uma árvore seca. Não diga isso, eunuco, que você é uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor aos eunucos que guardam o meu sábado, ou seja, que guardam o meu descanso, e escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança: darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Sabe o que Deus está dizendo para você, eunuco? Não pense que você trabalha em vão. Se você é um eunuco do Senhor, eu vou te exaltar na eternidade. Você vai ter um nome mais agradável do que filhos e filhas. Eu vou te mostrar para os anjos, para os demônios. Eu vou te dar um nome eterno. Não pense que você trabalha em vão. Não pense que você está se submetendo a mim agora, ignorando muitas vezes o seu prazer pessoal. Não pense que você está fazendo isso em vão. Tudo que você lança sobre Deus agora, Deus vai dar para você na eternidade. Eu quero terminar aqui. Quero deixar 5, talvez 6 lições práticas para você, para concluir essa mensagem. Primeira, não se acomode. Talvez você está ouvindo eu falar aqui dizendo: mas pastor, eu já fui eunuco, depois eu me perdi. Primeiro, não se acomode. Um erro não é o fim.
pode ser o começo de grandes acertos. Então, se você errou um dia, dá tempo hoje. Não se acomode, não seja orgulhoso ao ponto de não achar que pode ser perdoado de novo. Tem gente que está firmado nas suas qualidades, não na graça de Deus. E aí ele faz tudo certinho. Um dia ele faz errado, daí ele não tem mais coragem de voltar, porque ele pensa assim: eu fiz tudo errado, agora não sou mais merecedor. Então você nunca teve firmado na graça, você teve firmado nas suas qualidades. E o seu orgulho muitas vezes é tão grande que você não se dá o direito de Deus perdoar você de novo. Segundo, lute pelas causas que você acredita e não tente agradar a todos. Ame a todos, mas lute pela causa que você acredita que tem a ver com as Escrituras e com a obra de Deus. Terceiro, aquilo que você não precisa fazer, dê na mão de pessoas que saibam fazer. Você não foi chamado para fazer tudo. Um dia, numa conversa com meu amigo Jadilson, disse: Jadilson, estou cansado, cara. Eu ajudo todo mundo, eu sirvo todo mundo, eu sou um cara bom. O Jadilson fez assim: você já perguntou para Deus se Deus quer que você faça tudo isso? Quem sabe isso não é para... Quem sabe isso não está se distraindo você daquilo que você foi chamado para fazer? Eu beijei o Jadilson e saí e disse: obrigado, Jadilson. E eu achei um lugar no meu coração e pensei: eu não fui chamado para isso. Eu posso entregar isso na mão de pessoas que saibam fazer melhor do que eu, e potencializá-las, empoderá-las, e mesmo assim não me sentir no direito de achar que eu tenho que fazer tudo. O quarto lição prática que eu queria deixar para você dessa palavra é: pratique a sua autoconfiança. Quem te irrita, te domina. O tempo que você gasta com a sua mente, com quem te critica, com quem te ataca, com quem te persegue, essa pessoa está dominando os seus sentimentos, os seus pensamentos e os seus movimentos. Porque essas coisas, elas entram na sua mente e se aproveitam da sua fragilidade. Então se libere de uma irritação, de uma ofensa rápido. Quanto mais rápido você se livrar, mais rápido você se restaura. A quinta lição que eu queria deixar para você hoje é: o trabalho duro ganha do talento, quando o talento não trabalha duro. Talvez você olhe para você e diz: eu não tenho nenhum talento. Mas se você trabalha duro, se você tem esforço, Deus vai te levantar. Talvez você olhe para você e diz: eu não sei fazer nada, eu não tenho nenhum dom, não profetizo, não isso, não aquilo. Mas se você trabalha duro, porque Deus não dá autoridade para quem tem posições, Deus dá posições para quem tem autoridade. E a autoridade não tem a ver com posições. Muitas pessoas, achando que a autoridade está ligada à posição, procuram as posições e não a autoridade. A autoridade tem a ver com renúncia, não com conquista. Quanto mais você renuncia, mais autoridade Deus te dá. Quando você mais dá lugar para o outro, mais autoridade Deus te dá. E a última coisa que eu gostaria de deixar para você, para selar essa mensagem: a mídia, as redes sociais estão entrando na mente das pessoas. Nós, os ministros do Senhor, precisamos entrar no coração. E você não fará isso sem amor. E você não fará isso se tocar na pessoa para se aproveitar dela. Eu já me vi fazendo isso muitas vezes.
E não diga para mim que você nunca fez. Eu já me vi fazendo isso, que eu voltei para casa e pedi perdão. Deus, perdão, eu fui mal. Eu sentei com aquela pessoa, mas eu tinha interesse no que ela poderia me dar, no que ela poderia dizer, nas portas que ela poderia me abrir. E eu fui mal, Senhor, me perdoa. Não é pecado você reconhecer a sua natureza maldosa. Coloque ela na cruz e se torne um eunuco espiritual nesses dias. Posso pedir uma coisa para você? Essa palavra ela vai ficar na internet. Eu quero pedir, eu não estou atrás de seguidor não. Eu estou atrás dos eunucos. Os homens que vão carregar a arca, carregar a noiva, dar banho nela, perfumar ela. Eu estou atrás do José de Arimateias. Homens que estão investidos no corpo morto de Cristo. Que mesmo que Ele não multiplique mais pães, mesmo que Ele não faça mais milagres, mas eles acreditam que Ele vai ressuscitar. Eles estão dando banho no corpo, estão perfumando o corpo, estão envolvendo o corpo num óleo, num linho fino, que são os atos de justiça. Quero pedir que você compartilhe essa mensagem, entre na internet, bota nas suas redes sociais, publique, por favor. Nós precisamos encontrar os eunucos. Talvez nós vamos ter que parar algumas conferências. Será que Deus já não parou a gente esse ano para a gente correr atrás daquilo que realmente interessa? Fica de pé comigo. Eu quero orar por você. Eu gostaria muito de chamar todos aqui na frente, mas eu não vou fazer isso pelo distanciamento. Eu gostaria muito de descer e enfiar a mão na cabeça de todo mundo, mas eu acredito que esse ambiente está carregado da unção, e essa unção vai tocar inclusive as pessoas que estão em casa nos assistindo. Eu acredito que não se trata de uma informação bíblica, se trata de uma transferência. Por isso eu acredito que se você levantar sua mão e nós orarmos agora, você vai ser tão afetado por essa unção, tão afetado por esses direcionamentos das Escrituras. Você vai ser tão afetado, você que está em casa também, você vai ser afetado. Você está vendo? Tem câmera aqui, tem câmera aí, tem câmera lá em cima. Você vai ser afetado. Levante suas mãos, feche seus olhos e só receba. Espírito de Deus, toque-os com fogo. Toque-os agora, Senhor. Invade esse lugar com a tua glória, com a tua Shekinah, com o teu cabode. Senhor, toca a vida dos pastores que estão aqui, das pastoras, dos líderes que eles trouxeram. Troca a vida de cada pessoa que influencia outra pessoa a servir o Senhor. Toca a vida de cada um que está aqui, Senhor Deus, agora, com fogo. Toque-os, Deus. Receba. Sim, receba. Não tenha medo das manifestações, elas existem. E não tenha vergonha dela, nós acreditamos nelas. Receba fogo do Espírito de Deus. Só Ele pode tocar você agora com fogo. Receba fogo de Deus no seu espírito. Receba a glória de Deus nas suas emoções. Que o Senhor organize você por dentro. Que o Senhor organize o seu espírito, organize a sua alma, organize o seu corpo. Que todos os órgãos do seu corpo que foram afetados por alguma doença, por alguma infecção, por alguma inflamação, seja tocado por algum vírus, seja tocado agora pela glória de Deus. Receba fogo do Espírito Santo na sua vida. Receba fogo de Deus na sua vida agora. Toque-os, Deus, toque-os, Deus, toque-os, Deus, toque-os, toque-os. Receba em nome de Jesus, vem comigo. Receba fogo de Deus na sua vida agora, em nome de Jesus Cristo.
se compara a sua glória ao seu fogo. Mais fogo e glória, fogo e glória, fogo e glória, fogo e glória, mais fogo, mais glória, mais fogo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Toque-os ainda nos rins, no fígado, na vesícula, no coração, no pulmão. Toque-os no intestino, no estômago. Toque-os agora no fígado. Toque-os no pâncreas, na próstata. Toque-os no ovário, nas trompas. Toque-os, Senhor, na bexiga, nos ossos, nos nervos. Toque no útero. Toque, Deus, no útero agora, nas trompas. Toque-o. Toque-os agora, Senhor. Toque-os em cada órgão do seu corpo. Toque-os com força, Jesus. Toque-os, Senhor, agora. Torna-os imunes a esse vírus, Senhor. Protege-os, cerca-os por detrás e por diante. Toque-os com fogo e com poder e com glória. Raquial vassouri amandorro, se levanta ralabacara labachara labarra, sol que amandorro lolovia sori amandara labarra. Receba fogo do teu Espírito Santo. Receba, receba, ainda tem aqui, ainda tem. Lá em cima, receba a graça de Deus. Receba aí no seu espírito. Toque-os, Jesus, toque-os. Sopra o ar de Deus sobre a sua vida. Sopra o ar de Deus sobre os seus pulmões, sobre o seu sistema respiratório. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Aleluia. Que o Senhor te abençoe.